falou assim: eu sou a serva do Senhor, eu sou uma serva, que não perco, que não gosto de erros, que não gosto de fracasso, que não gosto de falhar, mas eu quero só milagre. Então pega isso. Ela falou que Ana, ela começa a falar assim: eu não tenho filho, eu não tenho nem marido, mas eu sei quem vai me dar esse filho. Aí você vê lá, 1 Samuel ainda, capítulo 12 agora, capítulo 12, versículo 23, fala que aqueles que não oram, aqueles que não clamam, que não ora, que não clama, que não jejua e que não faz ou sequer um propósito com Deus, fala assim: Deus, eu quero ser honrado na tua bênção, eu quero ser honrado na tua glória magnificadora altíssima. Só que, bem rapidinho, lá no capítulo da Bíblia, capítulo 2 de Filipenses, versículo diante, vai dizer que Jesus, ele foi em silêncio ao Calvário, matadouro, por causa que ele poderia desistir da obra, que se vai me levar para a cruz para ser crucificado, então eu devo desistir, mas só que não. Aí sabe por que Deus não desistiu de mim, de você, na cruz? Por causa que lá no capítulo 12 de Mateus, versículo 45, 46 e 47, vai falar assim: Jesus, ele fala assim: eu sou. E ele fala assim: quem crê não em mim, mas naquele que me enviou. Eu não vim ao mundo para julgar, eu vim ao mundo para que a pessoa ela seja salva. Na minha colocação, aí que fala a história que Jesus, ele estava ensinando no templo, que nem aqui, o 36 fala aqui, o 36 fala aqui, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do homem. Ou seja, a pessoa pode um pouco, pode fracassar um pouquinho, mas a pessoa tem que orar, tem que buscar totalmente Deus, certo? Porque imagine, quantos lá fora estão sofrendo, estão sem conhecer a palavra. Sim, cara, eu sou uma pessoa da vida, eu aplaudo a vida. Então, eu fiz um boi, você também, eu também. Não, eu quero falar. Aí eu vou muito nada, porque eu vou ensinar. Eu também estou a realizar. Eu vou falar, e vou dar a pessoa de paixão. Mesmo os pés, e vou assim. A minha, Capítulo 4 de Lucas, versículo 14 ao versículo em seguida. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as aldeias em redor, e ensinava nas suas sinagogas. Espírito Santo, sopra sobre nós, tua glória enche este lugar. Nossos corações anseiam por ti. Vem Espírito Santo, enche este lugar. Espírito Santo, sopra sobre nós, tua glória
pregar liberar os cativos e dar vista aos cegos, para liberar os oprimidos, anunciar a nossa do Senhor. E sendo livre, tomando a ministra, sentou seus olhos, assim como Jesus
João, Jesus estava batizando. Ele ia ser batizado além do Jordão. Só que João, que é o primo de Jesus, falou assim: discípulos, que vem aqui vai vir um homem que vai bater vocês com fogo do Espírito Santo. Porque eu, João, batizo vocês com água. Todo mundo que vai, eu sou filho de vocês. Aí João disse: eu não sou digno de desatar e tirar suas sandálias. Aí nisso, quando João estava ministrando a palavra para o seu discípulo, que é de João. Agora, Senhor Jesus, irmãos, eu quero ler um texto que você fez, que a palavra hoje vai ser forte. Eu quero já ler a palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante. Vou ler o versículo 1. Conjunte, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que prega essa palavra e inste a tempo e fora de tempo, e dá curas e repreendas, exortes em toda a unidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Aí a palavra que fala aqui, meus irmãos, fala que nesse tempo a pessoa vai. É nesse século que a pessoa que está no Brasil hoje. Hoje a pessoa está no mundo de querer, quando está na igreja, não prestar atenção na palavra, não querer saber da palavra de Deus e nem saber das coisas que Deus ele coloca para a pessoa entender que é bom para ele. Porque a palavra que fala que Jesus estava dando uma palavra aqui na Bíblia, falando que ele não pode pregar, ele não pode edificar sem a pregação, sem ir para a igreja e sem fazer coisas do tipo que é de Jesus. Porque a palavra diz que a pessoa que vai sofrer consequências, vai sofrer naquele século, que a pessoa vai sofrer as consequências, porque que ela vai não mais querer ouvir a palavra e não vai querer mais entrar dentro da igreja para poder servir a Cristo. Só que se você pegar Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala assim: Jesus, ele era no princípio, ele é hoje e será eternamente. Capítulo 13, versículo 8 fala isso no Hebreus. Só que lá no capítulo 8 de João, capítulo 8, versículo 2, fala assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a pessoa que gosta de ouvir a verdade, a pessoa que gosta de crer que a verdade vai ser bom para ela tem aquele limite de falar assim: pregador, mostrar que a verdade dói. A verdade, se fiz um pecadinho lá atrás, que o pastor falou de mim,
Aí tá ruim demais, por causa que isso é muito ruim. Mas a palavra fala que Jesus, ele fala assim, e a verdade, se você conhecer, não vai sofrer as consequências. Se a verdade é que você vai sofrer, de você querer encarar a dor, você deve encarar a dor com a aprovação e com a verdade. Porque a doutrina é querer chegar para poder crer na palavra. Aleluia. E a palavra que fala que Jesus, ele fala assim, se o povo de hoje não quer ouvir a palavra, se o povo de hoje não quer ouvir a doutrina, não quer saber da palavra, não quer saber das coisas que Deus manda para ele, Deus, ele fala assim, se a pessoa não quer ir para a igreja, não quer crescer no mundo espiritual, a pessoa vai querer crescer nas coisas terrenas, vai querer crescer nas coisas que não vai ser bom para ela. Mas Deus, no capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, fala assim, eu Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo, só que lá no capítulo 1 Coríntios capítulo 11, fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que a palavra fala que Jesus, ele quer que a humanidade comece a fazer praticamente o que é na verdade. Que a humanidade começa a poder permanecer na palavra e fazer a obra, fazer o ID, fazer aquilo que Deus colocou para a pessoa querer fazer na obra. Porque Deus, aqui na palavra que fala que essa pessoa nem do século que estava, essa pessoa do ano passado que tinha Noé, que tinha as coisas que Noé fazia, que plantava vinha, se naquele século a pessoa não queria ouvir a palavra de Deus, não queria ouvir as coisas que poderia ser bom para elas, imagina hoje em dia. Lá atrás, a pessoa fazia pecado e Deus ele castigava. Hoje, a pessoa faz pecado e hoje nos meios, Deus demora a pessoa ser castigada. Lá também, lá no capítulo 3 de João, versículo 1 em seguida, fala que João, ele está no Rio Jordão para batizar seus discípulos. Só que eu vou prosseguir a fala, porque eu peguei ontem. Mas a palavra fala que Jesus, ele estava morto para o mundo dele, que ele vivia lá na Galileia. Ele não tinha dom de cura ainda. Mas quando Jesus ele começou a passar para ser batizado pelo seu primo João, ele começou a batizar lá, e o pai de Jesus enviou uma pomba para Jesus, chamada de pomba, que pomba simboliza pureza, santidade e também muitas coisas lá. Só que a palavra fala que Jesus, ele não quer que a pessoa se perca. Jesus, ele não quer que a pessoa enfraqueça na fé, que pare de pegar, que pare de orar, que pare de não ir na igreja, de não querer falar mais da verdade, porque a verdade é as coisas que Deus ele faz para a gente colocar na vida. Olha que uma coisa, Neemias, quando viu o estado de Jerusalém, Neemias, ele se assentou e começou a cair lágrimas dos olhos dele. E Neemias, ele era um homem temente a Deus, Neemias era um homem convicto da obra de Deus, e Neemias começava a ficar preocupado, ansioso, ficava
naquela angústia tremenda lá, mas só que Deus, ele falou assim, Neemias, o muro vai cair, né? A cidade está acabando, né? O dia está se apertando, está acabando de viver, né? Mas também para te dar, Neemias, assim como eu estou te avisando agora, assim como você está se lamentando, assim como você está, tipo, chorando aí, assim como você está, se lamentando, tá triste nessa ideia de querer largar tudo, abandonar tudo, eu estou no comando da tua vida, Neemias. E Neemias, ele falou, Senhor, como é que pode? Como é que pode? Não tem como entender, por causa que eu sei que eu não tenho como encarar a cidade, eu não sei como deve entender a cidade, eu não sei como que deve usar a cidade para poder crescer a cidade em obras. Aí Jesus disse, Neemias, é quem te dá vida, é quem te dá o respiro, quem te dá o ar que vai sobre as tuas narinas. Aí Neemias fala assim, Senhor, o vento aqui é refrescante, mas só que quem dá é o Senhor. Aí para falar que Neemias, ele fala assim, mas Senhor, mas a cidade vai acabar, e o Senhor? Mas só que naquele século Jesus, ele estava lá no céu, Jesus. Só que o Pai de Jesus, que é Deus, estava falando isso para Neemias. Só que Neemias, ele se lamentava, chorava, gritava e se panteava e ficava naquela de querer acabar com tudo. Mas no capítulo de Abacuque, capítulo 1, fala que eu vi o profeta Abacuque, que estava lá numa cidade grande, que outros diziam assim, eu vi Abacuque, o peso de Nínive, o peso da cidade que estava em pecado. A cidade está em fracasso, está em erro, está naquela miséria, está naquela porcaria de pecado, miséria, fracasso, bagunça e também palhaçada do povo. Mas Neemias, ele não olhava o pecado, Neemias, ele não olhava as coisas erradas, só que Abacuque, ele olhava o povo e Abacuque olhava o povo e falava assim, vocês têm que parar com isso, vocês têm que parar com a palhaçada, vocês têm que parar com as coisas que não é do meu agrado. Só que Abacuque, ele pregava a palavra, Abacuque, ele honrava Deus, Abacuque orava, Abacuque, ele se lamentava e também se lastimava. Mas só que Abacuque, ele colocava sua fé, Abacuque, ele pregava a palavra, Abacuque, ele dava exortações e também falava ao povo. Só que Jonas, em vez de obedecer à lei de Deus e não de obedecer à ordem, Jonas, ele começou a crescer na onde? A crescer pequeno. Ele não queria se aparecer, Jonas, ele não queria se aparecer para poder crescer na onde? Crescer nas coisas que Deus mandar ele crescer na hora. Jonas, ele falou bem assim, Deus, me atira nesse rio por causa que eu quero morrer. E eu não quero pegar em Nínive, porque o povo vai achar que eu sou o cara grande, que eu sou o cara que pode se aparecer, o cara que pode crescer na fé, o cara que pode crescer nas coisas que é materiais, que é dinheiro, que é se aparecer para poder crescer. Mas ela fala que lá em Malaquias 3:10, fala assim, e aquele que dá o dízimo e a oferta serão vencedores, porque aquele que dá a oferta para abençoar a obra, está abençoando a sua vida e também a obra de Deus que você dá o dinheiro,
Só que o dízimo é você fala assim, Deus, a minha saúde tá coisa para ficar ruim. Mas só que tem uma doença que a minha doença, ela fica ruim. Só que Deus, mas só que o dízimo é assim, se você tem uma doença, se você tem uma dor, uma coisa ruim na tua vida, você tem que pegar o dinheiro e falar assim, Deus, eu quero que tal pessoa seja curada, ou tal minha casa seja multiplicada de pão, de comida, de alimentos para poder crescer na tua obra. Mas só que a minha saúde tá estragada, tá estável. Só que a palavra fala que se você dá oferta, você abençoa a obra. Mas se você dá o dízimo, o envelope, dá o envelope para a igreja e você fez um propósito orando com Deus, você vai abençoar mais 1000 vezes a obra, porque você vai crescer na fé de Deus. Aí volta na Bíblia. Aí para falar que no versículo aqui, no versículo 6, fala aqui, porque eu já estou sendo oferecido por a expiação do sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é pra cá. Deixa eu te falar uma coisa pra você, deixa eu te falar. Nesse texto que Paulo, ele estava sofrendo as consequências, Paulo, ele estava guardando a fé dele dentro de si, por causa que ele não queria morrer sem amar um Deus e também sem fazer a obra de Deus. Paulo, ele não queria abandonar a obra, não queria morrer sem pregar, sem não ter fé. Mas Paulo, ele tem fé. Paulo, ele tem a obra. Paulo, ele foi picado por uma cobra na mão dele. Só que Paulo, ele falou aqui, combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Porque Paulo, ele pegava em Tessalônica, viajou para Bereia, depois passou em Apolônia, depois viajou para Atenas. Aí Paulo, de lá, depois Paulo continuou para Roma, viaja para vários outros lugares lá. Só que Paulo, ele falou assim, a minha partida